Graça e paz, igreja. Amém. Tá fraco isso aí. Graça e paz, igreja. Amém. Estão felizes? Em meio às tribulações. Felizes? Graças a Deus. Faz parte, né? Da vida como um todo. Tribulação. Se estiver tudo bem, irmão, tá tudo ruim, hein? Atenção. Amém, irmãos. Hoje nós vamos começar uma série titulada Vida Cristã Coerente. Nosso objetivo com essa série é instruir e ressignificar a maneira pela qual nós, como cristãos, devemos viver na atual era. Nós sabemos que a luta que nós enfrentamos não é contra pessoas, né? Apesar de que pessoas lutam contra o cristianismo. Mas a nossa luta é contra o sistema que opera no mundo, não o sistema político. Sistema governado por Satanás. A atual era, ela está debaixo do governo dele, debaixo das artimanhas dele. Então, tudo é guiado por sua orientação. Então, as pessoas têm uma falsa sensação de liberdade, mas, na verdade, são escravas. E nós, como cristãos, temos uma missão, que é ser uma resposta contra esse sistema. E a nossa vida, muitas vezes, é a resposta para tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia. Não, muitas vezes nem é o falar, muitas vezes nem é, eu sei que às vezes bate aí uma revolta, né, no coração, a gente comprar uma arma e etc., mas não é sobre isso. A justiça pertence ao Senhor, irmãos. Isso é muito importante nós esclarecermos e termos em mente. A justiça, ela pertence ao Senhor. Nós somos apenas agentes dessa justiça. Então, a nossa vida transmite uma resposta. Está dizendo para o mundo, olha, em breve está vindo alguém estabelecer justiça sobre toda a terra e colocar tudo em ordem. Agora, a nossa vida precisa estar coerente com isso. Porque se nós estivermos adquirindo e tentando flertar com o evangelho para que a nossa vida seja mais facilitada lá fora, nenhuma resposta nós estamos a dar. E nós estamos nos associando mais a eles do que propriamente ao nosso Senhor. Amém? Então hoje e nas próximas 2 mensagens, nós vamos trabalhar nesse conceito de uma vida cristã coerente. O meu objetivo aqui nessa série é bater no espírito dessa época. Não na igreja, ok? Eu sei que às vezes alguns... paulada na igreja. Não, irmãos. O nosso objetivo nunca... Porque o Senhor, quando fala sobre a igreja dele, ele diz que ela é gloriosa, santa, sem ruga, sem mácula. Quem somos nós para estarmos batendo na igreja do Senhor? Nós estamos aqui para combater o espírito dessa época. E isso sim, nós somos fervorosos e somos audaciosos. Amém? Então, a nossa guerra é contra uma mentalidade caída. Tudo começa pela mente. Satanás é muito astuto nisso. Ao longo de todas as décadas, ao longo de todos os séculos, Satanás sempre trabalha. Ele nunca aparece fisicamente, irmãos. Eu sei que alguns irmãos às vezes têm uma visão do bichão. Mas nós não conseguimos ter uma realidade de quem ele é, na essência, ok? Por quê? Porque a maior estratégia dele, assim como foi desde o Éden com a serpente, foi trabalhar o quê, irmãos? Então ele conduz uma humanidade que, mais uma vez, reforço, que se acha livre através do poder da mente. E Cristo, ele vem romper isto, quebrar a mentalidade caída, para que agora nós, em novidade de vida, ou seja, uma nova mentalidade, consigamos combater a mensagem do anticristo ou a mensagem de Satanás. Amém? Então é preciso combater a subjetividade da nossa fé, irmãos. Não sermos conduzidos por um Jesus genérico. Vocês já viram um Jesus genérico? Quando a gente vai comprar um remédio genérico, qual é o objetivo, irmãos? É pagar mais barato para que ele tenha o mesmo efeito. Então, às vezes, a gente, na nossa vida cristã, queremos um Jesus genérico. Não custa tanto, não temos que morrer para a nossa vida, mas vai fazer o mesmo efeito. Nós vamos atrás das nossas bênçãos, das promessas e etc, e etc. Ou um Jesus ortopédico, né? Se adequa à nossa vida. Ok, eu vou viver aqui a minha vida e vou ver onde Jesus e o cristianismo se encaixam. Meu irmão, isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Paulo, inclusive, chama isso de outro evangelho. É quando nós pegamos
Um pouquinho da nossa vida, um pouquinho de Jesus. Um pouquinho dos nossos desejos, um pouquinho de Jesus. Um pouquinho, deu errado aqui, vou ver onde Jesus consegue me ajudar. Não. Quando nós somos salvos em Cristo, a mensagem dele é: morram para a vossa vida. É suposto não termos mais vida. E nós falamos: não, a minha vida eu faço isso, faço aquilo. Ok, irmãos, você não entendeu o evangelho. Porque é suposto você não ter mais vida. Quem quiser achar a vida, mas quem perder a sua vida por amor a mim, achará. E muitos de nós estamos tentando achar a vida. Já pulei tanto aqui que eu... Então, o evangelho, ele vem colocar tudo na sua devida ordem, irmãos. Deus no trono e nós nos seus pés. Olha que maravilha. Então, a mensagem hoje, vamos ver se isso vai dar certo, né? Pera, eu tenho que ligar, ok? Não vai dar certo. Pra cima? Olha, volta lá, por favor. No primeiro. Não dá. Vai passando aí. É tecnologia, irmãos. Nós vamos melhorar. Então, veja só. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte, uma desconstrução de mentalidade. Então, é o poder de uma mente coerente com as Escrituras. Então, se Satanás, nós temos que pensar na lógica, se Satanás trabalha ao longo de todos os séculos, desde o Éden com a serpente, através da mentalidade, Cristo, na verdade isso é uma cópia, né? Porque o objetivo de Cristo foi sempre, através da nossa mente, nós temos uma razão, por isso que ele falou, um culto racional. Nós sabemos o que estamos fazendo e fazemos isso com intencionalidade. Então, nós, por agora vivemos debaixo da era do pecado, precisamos então ressignificar a nossa mentalidade. Por quê? Porque nós viemos de uma vida ímpia, uma vida longe de Deus. E tudo que nós adquirimos até então foi uma mentalidade caída. Quando nós viemos para o Evangelho, o objetivo de Cristo agora é o quê? Nos dar uma nova mentalidade, para que nós consigamos não só sermos transformados à imagem dele, mas também consigamos combater a mensagem da atual era, ok? Então, nós vivemos, irmãos, na era da chamada, ou melhor, nós vivemos no tempo da chamada era da informação, ok? Ou sociedade da informação. E eu vou trazer aqui algumas fontes de pesquisa, ok? Eu peço a atenção dos irmãos e a paciência, porque, e os irmãos vão entender depois que faz todo sentido, para que os irmãos vejam que isso não é algo que aconteceu ontem, isso é algo que acontece desde o início da criação, ok? Então, esse termo aqui usado para a era da informação é para descrever um período histórico que nós vivemos desde o século XX, ok? Desde o século XX até os tempos em que nós chamamos de hoje, nós estamos vivendo nessa era que é marcado por informação, conhecimento e tecnologia digital. Então, toda a economia, política e vida social estão debaixo desse poder da era da informação, ok? E onde é que a era da informação se insere, irmãos? No contexto pós-moderno, que questiona a ideia de uma verdade absoluta. Então, existia a era do modernismo e a era do pós-modernismo, que é o que nós vivemos hoje. O pós-modernismo, ele é muito forte naquilo que é líquido, naquilo que não é absoluto, naquilo que é relativo. Por isso que quando nós estamos conversando entre nós e com as pessoas aí fora, as pessoas vão falar, não, mas a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Então não existe uma verdade absoluta. E nós, como cristãos, que às vezes somos meio bobinhos, acreditamos nisso. E acabamos por esquecer que a Bíblia é a palavra de Deus, a verdade absoluta. Então, o relativismo é uma verdade que é para um e uma verdade que é para outro. Então, nós vivemos nessa era. A era do pós-modernismo, inclusive, é muito forte no que chama secularização, que é espaços vazios de religiosidade. Então, nós vamos na Inglaterra ou viajamos pela Europa, a gente vê igrejas enormes, lindíssimas, que agora são pubs, bares. Servem apenas para centro histórico. Por quê? Porque é espaço vazio de religiosidade.
E muitas das vezes, quando nós, igreja, nos apegamos a uma vida individualista, a uma vida voltada só para a nossa família, ou até uma vida voltada numa cúpula, numa igreja que só quer viver dentro de si, nós estamos sendo tão seculares quanto as pessoas lá fora. Que é uma esfera vazia da verdadeira religião. Que é sair para fora e comunicar uma mensagem. O Senhor está voltando. E em breve tudo vai ser estabelecido em ordem. Então nós vemos que até nossa mentalidade, às vezes, não adquire uma verdade absoluta, irmãos. Por quê? Porque nós não lemos Bíblia. Por quê? Porque nós somos preguiçosos. E a preguiça é um pecado. E mais do que nunca, na era da informação, onde nós não temos a capacidade, irmãos, de pegar toda a informação que nos chega e fazer um filtro, não temos, então nós vamos engolir. É igual quando faz papinha para criança, né? Para não ter que comer com as verduras, a gente bate no liquidificador. Então as informações nos chegando, nós vamos engolindo. E se nós não lemos Bíblia, nós não temos resposta para isso. E aí nós viramos o crente híbrido. Já viram os carros híbridos? Um pouquinho de gasóleo, um pouquinho de eletricidade. Aí nós somos um pouquinho de Jesus, um pouquinho da mentalidade do mundo. E aí nós não somos resposta para essa era. Por quê? Porque quando é para sonegar impostos, nós os fazemos. Ah não, mas Jesus depois perdoa. Quando é para fazer coisas que, o jeitinho brasileiro, o jeitinho português, nós os fazemos. E não pesa na nossa consciência, porque nós estamos cauterizando a voz do Espírito na medida em que aceitamos essas respostas. E se precisar morrer, como Charles Kirk, fazemos, irmãos, porque somos convictos de uma verdade absoluta. Então confronta os nossos ideais, porque esta era é fragmentada. Ela vem de uma mentalidade dualista. E nós temos uma mentalidade dualista que veio de uma visão grega. Por isso nós separamos sagrado de secular, por isso que nós achamos que o que é religioso não pode se misturar, porque quando o Senhor cria céus e terra, Ele não separa céus e terra, Ele cria tudo numa coisa só, é um globo integral. O pecado veio e rompeu isso, mas a nossa missão agora é falar, meus irmãos, meus queridos amigos, ímpios que ainda não conhecem a Cristo, quando Ele voltar, Ele vai voltar a fundir céus e terra, tudo vai ser integral. Mas a nossa vida é uma resposta disso. Hoje, irmãos, não é quando Ele voltar, hoje a nossa vida é uma resposta de integralidade. Tudo é integral. É óbvio que aquilo que for contra os princípios do Evangelho, nós rompemos, nós confrontamos, nós somos contra. Mas, meus irmãos, aquilo que não for, pelo amor de Deus, não seja um religioso. Você não está cooperando com o reino de Deus. Então, hoje, o centro do mundo é a produção, é a gestão, é a circulação de informação, empresas, governos, instituições e até algumas igrejas e pessoas competem não só por bens materiais, mas principalmente por conhecimento. É a fonte de poder que rege a vida humana. E as características principais dessa fonte é velocidade, tudo acontece em tempo real. Morreu um lá, nós daqui a alguns segundos, minutos já sabemos aqui. Excesso de informação, como eu falei, também chamada de infoxicação. Nós somos bombardeados de informação e não conseguimos processar criticamente. Descentralização. Cada um hoje em dia pode produzir conteúdo. Tu vê o Brasil como, né? Qualquer coisa dá certo, meu irmão. Se for o mais besta possível, pode ter certeza que você vai ficar rico. Economia do conhecimento. Riqueza não vem mais só de fábricas, mas de inovação, criatividade, dados. Então, todas as empresas, no que toca a tecnologia, competem pelo conhecimento. E que tipo de impacto isso tem nas nossas vidas, meus irmãos? No meio social. Primeiro, mexe com as nossas identidades e mexe com os nossos valores. Como eu falei, no mundo pós-moderno, as certezas absolutas elas se fragmentam, então tudo é relativo, tudo é fluido, tudo é plural. A política e o poder também é influenciada por isso.
Informação e desinformação são armas hoje em dia. Fake news, manipulação de dados, guerras cibernéticas. E afeta como um todo as nossas relações. Porque ao mesmo passo que a comunicação digital, ela aproxima pessoas, porque hoje eu consigo ligar para os meus pais que estão lá no Brasil, numa simples chamada de vídeo, ao mesmo tempo ela tem um poder incrível de distanciamento, que é anti-Bíblia. Solidão, isolamento, superficialidade nas relações, marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Por isso eu acredito que nós estamos no cenário perfeito para o aparecimento do anticristo. Ele precisa que a terra esteja um caos para ele aparecer e colocar ordem. E o engano e a cegueira espiritual são as fortes armas desse império. E não é de hoje, meus irmãos. João combateu isso e já falou, olha, meus queridos, ele não apareceu, mas o Espírito dele já está entre vocês. Imagina, há 2000 anos atrás, ele falando isso, e hoje, olha a intensidade que não está isso. Satanás, ele não precisa nos tirar da igreja, irmãos. Ele só precisa nos isolar no contexto de comunhão. E nos atrair para uma vida híbrida, como eu falei para os irmãos, um pouco dos nossos desejos, um pouco do evangelho. Existe uma frase que eu vi esses dias, muito interessante. A igreja é um referencial de espiritualidade. Então, nós somos uma referência do que é espiritual, não de religiosidade. A plenitude do espírito é ser humano nos moldes divinos. Então, quer ser um crente espiritual, seja o mais humano possível, uma realidade dos céus. Não é ser o santarrão, o monge que se abstém do mundo, se abstém dos irmãos, por uma falsa espiritualidade. Não, seja humano, onde você está, no padrão de mentalidade dos céus. Por isso, em Gálatas, Paulo vai dizer, admira-me, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja maldito. Anátema. Assim como já dissemos, e agora eu repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja maldição. Não vai muito longe, irmãos. Todos constroem hoje em dia um evangelho. Você vai na Ribeira, vê os músicos, e daqui a pouco eles terminam a música e começam falando de amor. Porque a terra é amor, e é fluidez, e é não sei o quê. É o evangelho dele. Cada um hoje constrói. Por quê? Porque nós vivemos numa era fragmentada, onde constrói só o próprio Jesus e o seu próprio Deus, e encaixa onde melhor se adequa na vida da pessoa. Meus irmãos, nós como cristãos, só temos uma posição, debaixo dos seus pés. Ele no trono e nós debaixo dos seus pés. O outro evangelho ouçam isso, é qualquer tentativa de adaptação do conteúdo da mensagem do evangelho. Houve alteração, não é o evangelho. Tem um pouquinho de humano ali dentro, não é o evangelho. Tem um pouquinho do nosso ego e dos nossos desejos, não é o evangelho. Porque o Senhor vai te confrontar. Quando, Francis? Em todo o momento. Em todo o tempo. Até quando, Francis? Até que não haja mais nenhum vestígio de carne dentro de você. Então, isso aqui vem para perturbar a liberdade dos cristãos, esse tipo de mensagem, e para perverter os padrões de santidade de Deus. Acrescenta exigências, que muitas vezes nós nos sobrecarregamos, e remove padrões, princípios do Senhor. Altera por completo a natureza do evangelho. Abandonar a teologia do evangelho é abandonar Cristo em pessoa. Timothy Keller disse assim, não abra a mão da liberdade do evangelho, irmãos, que vocês todos ganharam, mas não abuse da liberdade do evangelho. Uma coisa é viver
sobre um pensamento correto sobre liberdade. Você é livre do poder do pecado que te escravizava. Mas agora você é escravo de Cristo. Então, abusar da liberdade do evangelho é você viver uma vida libertina. Eu faço o que eu quero, como eu quero. Então, nós precisamos encarnar uma espiritualidade saudável, bíblica, que seja notável, irmãos. Capaz de dialogar, de conversar com o mundo lá fora. Às vezes nós não temos amigos lá fora, não. Deus me livre. Quero viver só com os crentes. Pelo amor de Deus, irmãos. Não faça isso. Não seja um alienado, um fanático. A vida cristã não é tribal, nem platônica. Ela é encarnada. É Cristo na terra entre os homens. É agora, os crentes na terra, cumprindo uma missão de, com a sua vida, transmitir uma única mensagem. E quando possível, fale o evangelho de Cristo. Sempre é possível, então fale sempre. Porque o nosso assunto é monotemático. Nós só temos um assunto, irmãos, o evangelho. Mas o evangelho, que chatice, vão estar falando toda hora de Bíblia. Sim, é o nosso assunto. Porque o evangelho tem algo a falar sobre todos os aspectos da vida humana. Então sim. Por isso é que 1 João vai dizer: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai. A palavra aqui no grego é dokimazo. Significa testar, examinar, provar, verificar. Provem, verifiquem. Os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Em Mateus 5,13, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. É isso que nós somos no mundo. O que faz o sal? O sal, ele detém a decomposição e dá sabor à comida. Ele realça o sabor da comida. Então, nós estamos no mundo, meus irmãos, para deter a decomposição. Muito provavelmente, nós não vamos solucionar os problemas do mundo, mas nós estamos retardando que o mundo apodreça. Através da nossa vida, das nossas ações. Enquanto o mundo está de mal a pior, porque os dias são maus e vão continuar sendo maus e piores, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos atrasando e retardando a ira de Deus sobre o mundo. Isso é a posição do sal. Jesus chama os seus discípulos de sal da terra, ou seja, um caráter distinto daquilo que as pessoas têm lá fora. Quando a palavra de Deus fala sobre mundo, isso é importante também, nós sabemos, porque às vezes a gente é meio alienado com isso. Mundo no Novo Testamento pode significar duas coisas: cosmos, ordem criada. Isso é bom, irmãos, pelo amor de Deus. Foi o que Deus criou. É todo o universo, é todas as galáxias, todas as estrelas, todo ser humano. É aquilo que ele chamou de bom e muito bom. Ordem criada. E mundo também pode significar era presente, que aí é o sistema caído em rebelião a Deus, ok? Então, cosmos pode ser cultivado e guardado. Quem lembra dessas duas palavras? Cultivado e guardado. Então, nós temos uma missão, irmãos, a de cultivar e guardar a criação. Então, na medida em que nós estamos nos nossos trabalhos, na medida em que nós estamos nos ambientes em que o Senhor nos inseriu, nós estamos cultivando algo, o quê? Palavra de Deus, princípios de Deus, e nós guardamos isso, protegemos isso, ajudamos os nossos amigos a que peguem tudo aquilo que nós estamos falando e comecem a guardar dentro do seu coração através da oração e do Espírito Santo. Amém? Cultivo e guardar.
A era presente, a atual era, que também significa mundo, esse sim está em estado de decomposição. Então, irmãos, nada do que façamos vai melhorar, vai piorar as coisas. E é necessário que isso aconteça para o aparecimento do anticristo e automaticamente para o aparecimento do Cristo. Então, irmãos, eu sei, é triste ver as notícias, mas não se desespere, a nossa esperança está na ressurreição. O discípulo, ele é essencialmente diferente da substância onde ele está inserido. Então você tem que ser notável nos lugares em que você está. E não é ser notável no sentido de eu sou bonzão mesmo. Não. É notável do teu estilo de vida ser diferente do padrão. Eu falo aqui com alguns amigos, eu ainda brinco, agora bem menos, né? Brinco de futebol às vezes. E estou lá já há muitos anos com eles e conheço eles desde a minha época de futebol. E é engraçado, cara, porque quando eu estou chegando, eu estou perto deles e falo, eles fumam guns, é normal, né? O França está chegando, atenção. Param tudo. Mas não é porque eles têm obrigação de fazer isso. É porque ao longo desses anos eu demonstrei, isso não é para me gabar, irmãos, porque tenho pecados como todos, mas eu demonstrei uma vida notável. Cristo através da minha vida. E se um dia, como já tive a oportunidade, eles se abrirem para querer ouvir, estou pronto para falar. O nosso objetivo como cristãos é viver uma vida de ponta cabeça, contrária ao sistema, não ao mundo, à ordem criada, ao sistema. Uma vida cristã coerente com o que, irmãos? Não é com seus desejos, é com a Escritura. Você precisa abrir a Bíblia e ler do início ao fim e falar, minha vida não é nada disso, pelo amor de Deus. Não é olhar, olha a minha vida, agora eu vou ver aqui onde que tem alguma coisa para se encaixar aqui na minha vida. Nós somos a resposta, irmãos. E assim nós poderemos não só viver a vontade do Pai, mas trazer esperança para quem ainda não tem. Porque pense, irmãos, no mundo caótico que está, que esperança eles têm? Qual é o refúgio, irmãos? Talvez a morte, mas não é o refúgio. Nós temos a esperança. Então o Evangelho é maior do que qualquer ideologia, irmãos. Vivemos em tempos em que ideologia disputam não só a nossa mente, mas também o coração da igreja. Cuidado com isso. A verdade é clara, o Evangelho não se curva a nenhuma bandeira. Ele as julga. Quando a igreja troca a voz profética, a palavra de Deus, por alinhamento ideológico, ela perde força e esquece que a missão dela é apontar para Cristo. Por isso é que nós abrimos a internet e vamos ver os comentários, é cristão odiando cristão por ideologia política. Isso não é o Evangelho. Nenhuma ideologia pode mudar o coração humano, só o Evangelho faz. E o mundo pode prometer justiça, mas só Jesus oferece redenção. E ele não apenas denuncia o pecado do homem, ele transforma pecadores. E o Evangelho não é só uma ideia entre as outras ideias. Não é só mais uma verdade, como propõe o mundo pós-moderno. É a verdade que liberta. Só o Evangelho tem esse poder. Meus irmãos, então, quando a palavra de Deus está sendo pregada, nós não precisamos de mais nada. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Evangelho é o poder. Não contém poder. É o poder de Deus. E nós não precisamos de mais nada. Se por graça, misericórdia e bondade do Senhor Ele quiser operar cura, manifestação de dons entre nós, Ele o fará como um acréscimo. Mas se a palavra está sendo pregada, não precisamos de mais nada, irmãos. Ela é suficiente. Uma boa carta para nós desbravarmos o combate contra a mentalidade fragmentada é Tito. Paulo, ele instrui o jovem Tito, e olha que o cenário deste mineiro era caótico, a completar, primeiramente, a organização das igrejas locais. Uma igreja local saudável, robusta em sua teologia, bem organizada, ela é a pior arma contra o império de Satanás. Porque ela é uma resposta direta contra o sistema deste mundo.
quando ela mostra a importância da sã doutrina, a importância da compreensão de membresia, quando ela mostra que ela está fundamentada nas Sagradas Escrituras, ela está combatendo em testemunho diário o falso ensino. E é isso que Paulo, a primeira coisa que Paulo organizou na igreja de Tito, lá de Creta, na Grécia, através da vida de Tito. Segunda coisa, confrontar as ações dos falsos mestres que tinham ali na região, para que a igreja não fosse mais influenciada por falsos ensinos. Porque, ao ter uma igreja organizada, sempre que alguém fosse ensinar alguma coisa, a própria igreja conseguia ser uma resposta contra eles. Então não precisa você falar assim, conhecer alguém hoje. Vou te levar para a igreja, vamos lá na igreja comigo, olha, vou ligar para o meu pastor para fazer uma oração. Pelo amor de Deus, irmãos, você é a resposta ali. Eu não sei, Francis, falar do evangelho. Leia a Bíblia. Comece a conhecê-la. Porque a igreja não tem o papel de estar evangelizando, irmãos. Ela tem o papel de fundamentar a mentalidade do cristão para que vocês possam sair lá fora e anunciar o evangelho. Então, se Deus der a honra, a graça de colocar alguém na vossa vida, é para que vocês anunciem o evangelho. E aí, quando ela vier aqui, ela vai ser instruída à missão de Deus. Faz sentido, irmãos? Mas pode continuar chamando, não tem problema. E Paulo demonstra uma preocupação com o anúncio da palavra de Deus, trazendo a ênfase numa conduta cristã apropriada. Tanto é que se os irmãos forem ler Tito, vocês vão ver ali no decorrer da mensagem, dos capítulos, ele falando, os velhos instruam os mais novos, as senhoras instruam as jovens meninas da igreja, etc., a terem uma vida cristã coerente com as Escrituras. Então, olha que lindo, todos tinham um papel ativo, não é? É igual quando eu cheguei lá na casa da minha mãe. Agora eu tive 2 meses no fim do ano passado. E aí eu já estava desacostumado, né, irmão? Já eram 8 anos sem ir na casa da minha mãe. Aí qual era o meu hábito, assim? Cheguei, sentei, botei minhas coisinhas, sentei. E no dia seguinte sentei no sofá de novo. E no dia seguinte sentei no sofá de novo. Daqui a pouco, mãe é mãe, né? Aí daqui a pouco só começou a olhar. Daqui a pouco, Francis, oi mãe, lava a louça, não? Eu lasquei. Francis, seca a louça, não? Arruma a mesa. E no mercado, Francis? Por quê? Porque se eu sou família, eu tenho as minhas responsabilidades. Ela só me lembrou disso. Eu não venho para a igreja, irmãos. Aqui nós sempre batemos na tecla. Família, família. O propósito eterno de Deus é família. Ok, irmão. Se é família, todos nós temos responsabilidade. Você não veio num concerto, ouvir uma pregação e ouvir uma boa música. Você tem sua responsabilidade aqui dentro. Vai lavar a louça, irmão. Você é família? Se de fato for. Se não for, ok. Porque quando tu convida um convidado para tua casa, o objetivo é que ele não faça nada, né? Se não for um convidado recorrente, tipo eu. Exato. Mas o objetivo é que ele não faça nada. Mas se nós estamos falando de igreja e família, meus irmãos, não tem nenhum nome aí marcado nessas cadeiras. Inclusive, culto não é vir receber, é vir entregar. Então nós estamos todos aqui em serviço. E hoje não é folga de ninguém. Então o primeiro princípio, pai, me ajuda. O primeiro princípio é, para que Deus nos conduzisse a uma vida cristã coerente, o primeiro princípio para que Deus nos conduzisse a uma vida cristã coerente foi Ele ter nos salvado da sua própria ira. Só assim é possível ter uma vida cristã coerente, irmãos. Paulo vai dizer em Tito, capítulo 1, verso 1 ao 4, o seguinte. Tá dando certo aí, gente? Tá? Graças a Deus. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Vejam só, que interessante. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então vejam só, a esperança da vida eterna não foi quando criou a terra, foi antes, em tempos eternos. E em tempos devidos, que podemos chamar hoje, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que foi concedida a Paulo e por todos os apóstolos, por mandato de Deus, nosso
Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum que todos nós temos, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ouçam, irmãos, o próprio Deus resolveu o problema que nós tínhamos com ele. O pecado. Você não tem mais nenhum tipo de problema, irmão. Eu sei que a gente se gaba, problema, vida difícil, não sei o quê, mas eu te garanto que o maior problema Deus resolveu, o pecado. Porque estava te levando direto, caminho reto para o inferno. Eu sei que nós focamos em pecados domésticos, né, que nós cometemos, e achamos que Deus rompe a sua ligação conosco em muitos momentos por causa desses pecados. Nós temos dificuldade em voltar a ler as Escrituras, em orar, dificuldade em tomar ceia, em servir, como se não fôssemos mais merecedores disso. É ou não é, irmãos? Confissão. Mas eu tenho uma pergunta. Você tem dúvida que você não é merecedor? Quando você está diante da ceia do Senhor, e aí você deixa de tomar, porque você pecou, um pecadinho doméstico, é pecado, mas você pecou, e de vez se reconciliar com o Senhor, você não acha-se digno de tomar. A pergunta é, você realmente acha que em algum momento da sua vida você é digno e merecedor? De fato não somos. Deus olhou do alto céu e viu o seguinte, não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há justo. Mas o que de fato estava nos levando para o inferno e nos colocava como alvo da sua ira, era um problema de natureza. Foi isso que o próprio Deus veio resolver na terra. Porque jamais, irmãos, jamais teríamos essa capacidade. Se ele não viesse até nós, certamente não teríamos ido até ele, porque ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, inclusive, você só está aqui porque ele o quis. Então, ouçam, as obras boas que você já fez ao longo da sua vida não te justificam. A sua bondade, né? Eu sou muito bonzinho, tem lugar no céu, não te justifica. As tuas caridades não te justificam. Somente o sangue de Cristo tem poder de nos tornar justos diante de Deus. Por isso Paulo exalta o Deus Salvador, afirmando a divindade de Jesus de uma maneira impressionante, chamando o próprio Deus de Salvador, o que não é muito comum. Geralmente é Jesus Cristo, né? A palavra. E aí ele diz, por isso temos uma fé em comum. Porque ele nos salvou, irmãos. Nós temos a mesma crença. Mediante o quê? Ele fala, mediante graça que nos foi dada sem merecimento, e paz, que mesmo em meio ao caos da vida e às falhas que cometemos, nos traz a segurança, a convicção de que podemos voltar arrependidos para Ele. Porque o maior problema que nos afastava dele, ele resolveu. A paz é o efeito da salvação. Então, quando os apóstolos, discípulos e hoje nós saudamos com graça e paz, amada igreja, nós estamos afirmando a bênção da salvação de Cristo em nossas vidas. Por isso ele diz em Tito capítulo 3, 4, 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, favor e merecido, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança, irmãos, da vida eterna. Graças a Deus por isso. Portanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, se você está aqui pela primeira vez ou está aqui pela milésima vez, se hoje todos nós ouvirmos a voz do Senhor, não endureçam o vosso coração.
se arrependam e voltem-se para Deus. A salvação não é ir morar para o céu. Senão nós já estaríamos lá quando o Senhor nos salvou. Salvação é ser ressuscitado para uma nova vida aqui na terra. Quando você entra nas águas do batismo e renasce, o Senhor está falando, vai e viva uma vida coerente com as Escrituras, porque ressuscitaste para uma nova vida. Estás livre da natureza adâmica que te prendia, e agora há uma nova natureza dentro de ti, a de Cristo. Então vive conforme essa nova natureza. A Bíblia mostra que salvação não é uma fuga, uma alienação, mas uma transformação no modo de viver. Essa salvação, ela é desenvolvida ao longo da vida através da cruz, do batismo e da ceia. A cruz, nós somos libertos da ira de Deus. O batismo, o Senhor nos liberta da natureza adâmica. A ceia, nós somos libertos de nós mesmos. Eu sei que nós temos o hábito de fechar os nossos olhinhos, tomar a ceia e relembrar o grande sacrifício de Jesus. Não é errado. Podemos continuar a fazê-lo. Porém, quando ele fala discirna o corpo, não é o seu, é quem está do seu lado. Quem bebe e come indignamente não é digno de mim. Discirna entre vocês o corpo. Vejam os irmãos. Por quem você tem orado, meu irmão? Quem você liga durante a semana para ver se está bem? Você presta contas para quem? É discipulado por quem? Ou discipula quem? Nós somos família de fato ou somos meros clube social que só se encontram no domingo? Quem você tem cuidado? A minha família, Francis. Top, continua, mas não é só. Você faz parte de uma família espiritual. E o Senhor requer de você um cuidado para com a sua família espiritual. A ceia, ela vem te lembrar que já não tens vida. E agora você vive para o Senhor. E como o Senhor é um ser completo, não é só cabeça, eu sei que muitos acreditam, não, eu ando só com a cabeça. Família Adams, quem já viu? Eu ando só com a cabeça de... Não, ele é um ser completo, ele tem um corpo. E nunca se desassocia corpo de cabeça. Por isso a comunhão é fundamental. Para ser igreja, eu preciso viver igreja. Senão eu tenho que começar a tentar perceber se eu de fato sou igreja. Segundo princípio, vamos adiantar, meu pai. Para que vivamos uma vida cristã coerente, é ter uma mentalidade coerente com as Escrituras. Paulo havia sido chamado para conduzir a igreja à fé e ao conhecimento, conforme ele mesmo diz na saudação, né? Uma das primeiras ordenanças de Paulo para Tito foi: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, preparem pessoas para te ajudar, conforme te prescrevi. Então, uma igreja organizada, como eu falei, retém o engano, ok? E constrói, aqui nós estamos construindo uma fortaleza mental contra qualquer heresia. É isto que o Senhor está fazendo conosco hoje. Por isso que o Espírito Santo, ele possa conduzir-nos a isso. Paulo instrui Tito para que ele combatesse aqueles que estavam influenciando a mente das pessoas com falsas mensagens, tanto dentro do contexto de igreja como fora dela. Por quê? Porque aquele lugar era repleto de filosofia. Os gregos eram muito fortes nisso. Então Tito deveria ensinar, exortar, reprovar, proteger e ordenar. E ouçam, ele era um jovem menino. Ele estava chegando em uma terra tão árida que esses falsos profetas, eles tinham muito conhecimento não só do contexto judaico, mas também no contexto filosófico. Era uma guerra de mentalidade. E para os judeus, irmãos, e Paulo sabia muito bem disso, tanto é que desde o contexto do Antigo Testamento isso é muito reforçado pelo contexto judaico, o coração do homem era, na verdade, a sua mente. A palavra é leve no hebraico. É o centro interior do ser onde nós pensamos e decidimos as coisas. A mente, na Bíblia, ela está associada a muitos contextos. Provérbios 23:7 vai dizer assim: porque como imagina a sua alma, assim ela é.
ok? Então, todas as vezes que a Bíblia fala de alma, agora ouçam com muita atenção, ou algo relacionado à alma, provavelmente ela vai estar falando de vida, alento de vida, desejos humanos ou mente. No original hebraico, o ser humano, eu preciso que vocês tenham muita atenção a isso. O ser humano, ele não é dividido em partes isoladas. Isso é um anúncio da filosofia grega. Mas ele é visto, no original bíblico, ok, irmãos? Como um ser integral. Então, a nossa mentalidade dualista de separar as coisas vem por causa da filosofia grega. Então, a Bíblia vai falar sobre tem mais coisas, mas eu quero focar em 3 partes distintas do homem, que geralmente nós criamos confusão. Primeiro, alma. A palavra aqui é nefesh, que o ser humano, o que é alma? É o ser humano como um todo. Como um todo, é quem nós somos, irmãos. Toda a estrutura do ser humano. Não é uma parte do homem, mas o homem inteiro enquanto vivo. Essa é a alma. Então, quando nós cantamos, canta, ó minha alma, é toda a integralidade do seu ser. É tudo, é o júbilo que desce lá, que sobe lá dos pés e até a cabeça. É todo o seu ser. Cantem com júbilo ao Senhor, porque Ele é digno. Tudo que nós somos. Depois, a segunda palavra é espírito, ruach, o sopro vital que vem de Deus. Quando Ele cria o homem do pó da terra, Ele sopra. Esse sopro é o que nos mantém com vida. É o que nos dá vida e o que nos mantém com vida. Quando o Senhor tira esse sopro, boneco. Pó. E o terceiro, bazar, corpo, que é a carne, é o corpo físico, representa a dimensão material do ser humano. Então, quando a Bíblia fala de nefesh, ruach e bazar, corpo, alma e espírito, ela não está descrevendo peças, como tu vai montando boneco, não. Diferentes, isoladas do homem. Ela está enfatizando aspectos ou funções distintas. Então, existe uma unidade no ser vivente. Essa era a mentalidade judaica até o 1º século. O que é a morte? A morte, irmãos, não é a alma escapar do corpo, mas é a separação da unidade. O corpo volta ao pó, o sopro de vida volta a Deus. A nossa esperança, isso foi causado somente por causa do problema que Deus resolveu, que é o pecado. Porque era para o homem ter nascido e sido criado integral e permanecer por toda a eternidade integral. Então a nossa esperança está na ressurreição, que é quando tudo voltará a ser integral, corpo glorificado. Então não existe alma, corpo e espírito separados. Nós somos um ser integral. Então o pecado faz isso. Separa. E o dualismo, né? Porque aí nós começamos a fazer separação de todas as coisas. E aí entra na igreja e dá uma estragação na igreja. A nossa esperança está na ressurreição. Que é o último tópico que nós vamos falar na terceira mensagem. Quando nós teremos de fato um corpo glorificado. Isso tudo veio da filosofia grega, com Platão, o homem dualista, separando o corpo material. Isso não veio só do 1º século, tá, irmãos? Isso é algo que acontece por toda a Bíblia. Mas foi muito forte ali no 1º século, porque inclusive os apóstolos, quase que o ministério deles todos foi combatendo uma forte heresia que estava no meio deles, chamada gnosticismo, que separava numa ideia de proteger Cristo e a divindade de Cristo. Eles falaram, não. Cristo, ele é espírito, o corpo é mau, é inerentemente mal, então nós vamos separar aqui a divindade do corpo mal. Aí os apóstolos vinham e, não, ele é homem, 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 ele encarnou como homem, Deus e homem, Deus e homem. E aí a partir daí surge todas as outras heresias, dualismo, relativismo, tudo isso que nós estamos vendo hoje na nossa atual era, vem lá de muito tempo atrás. É só para você entender que não aconteceu ontem, irmãos. É toda uma construção de mentalidade, porque Satanás, ele é astuto. Ele não se apresenta, o bichão. Ele vai conduzindo. Ele está conduzindo. Ok, ele está condenado, mas enquanto isso ele está cumprindo o seu propósito, porque não há guerra de Deus e Satanás, tá bem, irmãos? Ele é criatura, mas ele veio para cumprir um propósito, e ele está cumprindo o seu. A minha pergunta é, você está cumprindo a sua?
Depois veio com Platão, que ensinava que a alma e a alma é superior e o corpo é maldição. E aí depois veio toda a ideia monástica, os monges saindo numa falsa religiosidade, chibatando o seu corpo, porque o corpo é mau. Vejam o que acarretou, irmãos. E esse pensamento influenciou os gregos, judeus da altura e mais tarde todo o cristianismo. Os irmãos pesquisem sobre a idade das trevas da igreja. A pior é quando ninguém tinha esperança que a igreja ia levantar de novo. Influenciada por isto, por esta construção de mentalidade que quase destruiu a igreja. Então foi nesse contexto que as coisas começaram a se misturar. Isso foi tão forte que depois veio a ideia com Alexandre o Grande, né? Quem estudou história aqui sabe que ele tentou unificar tudo. Né? Ele primeiro transformou a língua grega na língua quase que universal, a língua comum entre todos, a koiné, né? Depois ele veio misturando os deuses e os cultos. Não, todos têm liberdade, a liberdade religiosa, né? Todos têm liberdade, vamos lá, cada um traz seu deus aí, nós vamos oferecendo e etc. Depois a própria cultura urbana, os teatros, tudo isso ia formando um padrãozinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Daqui a pouco o cristianismo estava inundado por uma coisa chamada outro evangelho. Então não foi do dia para a noite. Agora pensem o que esses padrões de pensamento, irmãos, e ideias acarretaram nos últimos 2.400 anos. Foi esse o tempo, desde o primeiro século até hoje. 2.400 anos de um padrão de mentalidade que está conduzindo a humanidade. O que não acarretou até mesmo na nossa mente? A nossa cosmovisão, a forma com que nós enxergamos o mundo, a forma com que nós enxergamos a Bíblia, muitos aspectos é distorcido. É distorcida. E o nosso estilo de vida nos denuncia muitas vezes. Desde a formação da nossa vida na infância até a fase adulta, tudo o que aprendemos, tudo o que absorvemos, está formando em nós alguém. Esse é o significado de identidade. Identidade não é quem você é igual a quem você é. Quem te criou. Por isso que no Antigo Testamento eles perguntavam, tu é filho de quem? Faz sentido? Quem formou em nós quem nós somos hoje, irmãos? Provavelmente, não foi a Bíblia, não venha com treta. Provavelmente, todos os ensinamentos dos nossos pais, todos os traumas que possivelmente eles nos deixaram, os traumas e sofrimentos que nós enfrentamos ao longo da vida, os ensinamentos de outras pessoas ao longo da vida, os ensinos das escolas, faculdades e tudo que nós vemos na tecnologia, ouvimos de conhecimento, tudo isso formaram quem você é hoje. Até que nós chegamos em um lugar chamado igreja. Até que temos um encontro com alguém chamado Jesus. E aqui entra mais um problema do dualismo. Nós trazemos tudo isso conosco para dentro da igreja ou para dentro da vida com Jesus. E o objetivo é que você deixe a sua mala lá fora. Se possível, queime essa mala, essa bagagem cheia de coisa. Porque o intuito de Jesus é que você venha como uma criança, como um bebê, disposto a aprender a caminhar, com uma nova mentalidade. Então, quando você entra nas águas do batismo, é isso que você está dizendo. Meu Senhor, eu deixei a minha mala bem longe. Eu não sei nada, me ensine tudo. Estou falando de situações pecaminosas, é óbvio, né, irmão? Tudo aquilo que o Senhor nos deu ao longo da vida, de experiências profissionais e etc. Por isso é que ele vai dizer que se alguém quer vir após mim, tem que se negar, tomar sua cruz e me seguir. Aí sim, quem perder sua vida vai achar. Quem tentar ganhar a sua vida, aí ele diz, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que você tentou conquistar tudo isso ao longo da vida, e agora na vida cristã está tentando conquistar tudo isso, e acha mesmo que vai oferecer isso a Deus para adquirir salvação? É o que ele fala. O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória com seus anjos, e então ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Isso parece lindo, né, de se ouvir. Mas é obras boas, obras más.
é aquilo que você fez, mas não só, é aquilo que você deixou de fazer. É aqui é que pesa, irmãos. Então, o objetivo é que entremos numa igreja assim, desconstruindo os nossos pressupostos, as nossas meias-verdades, os nossos achismos, ressignificando os princípios da vida, até mesmo a nossa interpretação bíblica, porque a pergunta é, quem te alinha biblicamente, meu irmão? E se você não tem o hábito de ter vida com igreja, pelo amor de Deus, quem alinha as loucuras do teu pensamento? Porque é suposto o irmão me chamar na xincha e falar, meu irmão, que loucura é essa que tu tá pensando? 5 minutos na conversa com alguém, a gente já vê, meu Deus do céu, o que se passa nessa cabeça? Porque é suposto na nossa relação está sendo formado o Cristo. Mas se eu não me relaciono, está sendo formado quem, meus irmãos? Expliquem, por favor. Na vida de Jesus, a sua vida não terá espaço para você. Será sempre confrontado a mudar de acordo com a natureza de Jesus. Então, a cada domingo, a cada encontro com os irmãos, deixe-se desconstruir pelo Espírito Santo. Então, quando o autor aqui, caminhando para o fim, quando o autor diz assim, como imagina a sua alma, assim nos tornamos, ele está dizendo que assim como imaginamos a nossa mente, assim nós somos. Ou seja, todo hábito gera uma habitação. Se eu tenho o hábito de escovar os dentes todos os dias, isso vai se tornar algo natural. Eu já vou acordar e tal. Eu já vou comer e tal. Todo hábito gera uma habitação. Se você tem o hábito de ler todos os dias a Bíblia, de orar todos os dias, de ligar para um irmão durante a semana, de participar da vida da igreja, meus irmãos, isso vai ser natural em você e você vai ser transformado pelo Cristo. Hábito gera habitação. Ao contrário, também é verdade. Se você consegue facilmente sonegar impostos, dar um jeitinho no governo e etc., facilmente isso vai se tornar uma habitação dentro de você. Meu irmão, os impostos são altos. Mude de país, mas não flerte com o evangelho. Não flerte com o evangelho. Não tem cláusula. Se eu fizer isso dessa maneira, o Senhor abençoa. Não tem cláusula. Porque ele usa todas as ferramentas da Bíblia, através da nossa vida cristã coerente, para denunciar a injustiça no mundo. Eu ia dar um exemplo, mas é melhor não. Segundo um estudo de um pastor, existe um estudo que chama-se ciclo de acontecimentos, que determinam a nossa vida e que geralmente causam em nós crenças limitantes. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue fazer, muito provavelmente é uma crença, uma coisa que você acredita como verdade e te priva de viver aquilo. Por isso, muitos de nós temos dificuldade de viver e encontrar o propósito que o Senhor nos deu, né, para viver aqui na Terra. Por causa das crenças que vem acarretado de toda essa bagagem que a gente trouxe. Repare, o pior pensamento que pensamos vai causar em nós um sentimento. Okay? Então você pensa uma coisa muito má, você vê uma notícia, aquilo já fervulha um negocinho aqui, né? Pensamento causa sentimento. O sentimento, essa sensação, aquilo que nós estamos sentindo, irá causar uma ação. Você vai reagir ou agir mediante aquilo que você está sentindo. Okay? Nós vamos nos comportar, iremos fazer coisas relacionadas a esse sentimento. Esse sentimento causa uma ação em nós. Essa ação vai causar um resultado, ok? E o resultado vai voltar ao pensamento. Por isso que é um ciclo. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história muito rápida. Imaginem um pai, ele vai ensinar sua filha a nadar, ok? Ele está na piscina da casa dele, a filha está à beira da piscina e ele começa a falar, vem, salta, o papai vai te ajudar, E de repente, a filha está com um pouco de medo e de repente ela salta. E o pai, na hora de pegá-la, solta a mão. E ela começa a se debater e se afogar e se debater. E aí ele pega e põe ela de volta na beira da piscina. E ele fala, isso aqui é para você aprender que você não deve confiar em nenhum homem. Agora imagine o que vai criar, o monstro que ele criou naquele exato momento. Porque ela, desde a infância até a fase adulta, ela vai perceber na mente dela que é impossível ela confiar em alguém, inclusive no meu próprio pai. E isso vai afetar o quê, irmãos? Os relacionamentos dela. Ela nunca provavelmente vai conseguir ter família. E aí, inclusive, esse pai, que não sabia daquilo naquele momento, inclusive ele está alimentando a ideia do anticristo, que é pai de órfãos. Por isso ele odeia Deus. Porque Deus é pai de família.
Então, aquele sentimento que a menina teve, gerou nela uma ação e um resultado. O resultado, eu nunca vou poder ter uma família, porque nenhum homem no mundo presta. E todas as vezes que ela vai tentar, chega um rapazinho, né, mais ousado, tal, toda vez que ela vai tentar se relacionar, veio o gatilho. Pá, não. Para trás. E assim é a nossa vida, irmãos. Vocês se chocaram com isso? Mas assim é a nossa vida. Provavelmente, isso são técnicas da psicologia, né? Provavelmente nós temos coisas lá, a bagaceira da nossa vida, que nós não conseguimos identificar, mas que hoje as nossas ações demonstram muito isso. Agora tem uma solução, graças a Deus por isso, porque 2 Coríntios capítulo 10 vai dizer o seguinte, versos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, elas não são carnais. Então não adianta tirar um revólver, não adianta você tentar abrir a sua mente e trocar de cérebro, não. Ele está dizendo, elas são poderosas em Deus para destruir e anular nossos sofismas. O que é um sofista? Repare que sensacional. Paulo está falando sobre raciocínios falaciosos, ou seja, algo que nós assumimos como verdade, mas que é uma mentira, é uma falácia, ok? E se transforma, isso não é só isso, se transforma numa fortaleza em nossa mente. É tão verdade que você não consegue sair dela. Tão verdade. Foi o que aconteceu com essa menina quando o pai fez essa brincadeira. Ele construiu uma fortaleza na cabeça dela. Não confie em nenhum homem. Portanto, tudo isso é parte do que a Bíblia chama de falácia, de fortaleza da mente humana. E por que isso acontece, irmãos? Porque as nossas crenças, ouçam isso, aquilo que nós acreditamos, determinam as coisas que acontecem na nossa vida. Então, aquilo que você acredita é a forma com que você vai viver a partir daí e vai buscar as coisas a partir daí. Aquilo que eu acredito de verdade é responsável pela maneira com que as coisas vão acontecer. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, por que a minha vida não dá certo e a dele dá? Por que acontece isso de mal? Porque você acredita no que você acredita. E isso determina a forma com que você vive. E Paulo diz que, como nós destruímos essa mentira? Toda altivez, ou seja, tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Deus, levem cativo o pensamento de vocês à obediência de Cristo. Para que vocês estejam prontos para punir toda desobediência. Toda mentira da fortaleza da mente só pode ser destruída pela palavra de Deus. Porque ela é o poder de Deus. Qual é as armas da nossa milícia, da nossa guerra? A palavra de Deus. Ela tem o poder de quebrar essas fortalezas. Então, meus irmãos, e ouçam, não são as pregações que você ouve no YouTube ou ouve aqui no domingo. É quando isso é só a sobremesa da Suelen. Isso é quando você pega a Bíblia, aquela que está empoeirada na sua casa, abre e começa a ler. Isso é a feijoada e o churrasco. E começa a ler, e a ler, e a ler, e a orar, Senhor, revela, transforma, e a ler, e a orar. E quando você vem entre os irmãos, eles começam a alinhar. Meu irmão, é assim, não é assim, vai por aqui, é por aqui. Não, ok. E aí nós começamos a ser transformados. Porque tem um problema, se você não vier ter com os irmãos para ele te alinhar, o Senhor vai usar outra ferramenta bem tranquila para te alinhar. A vida. E a vida, meus irmãos, às vezes é um trator. Ela passa por cima e dá ré ainda. Então não queira ser ensinada pela vida. Pelo menos não a vida toda, meu irmão. Venha ter com os irmãos, é mais fácil. Então a nossa mente é uma fortaleza humana. Imaginem essa parede. Então todas as vezes que nós estamos lendo as escrituras, todas as vezes que nós estamos orando, todas as vezes que nós estamos cultivando relação em comunidade, todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, todas as vezes que nós estamos ouvindo coisas saudáveis e frutificando a nossa fé, o Senhor está como uma bomba, como um martelo, batendo nessa parede, até que em algum momento se abra uma pequena fissura e na próxima martelada quebre essa parede. E aí você é liberto, meu irmão, liberto de uma mentalidade caída, para que possa viver o seu propósito. Então, nós não estamos dando paulada na igreja quando pregamos. Estamos destruindo as fortalezas da sua mente, mediante o Espírito Santo de Deus.
palavra de Deus. Por isso Filipenses vai dizer, capítulo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A palavra de Deus. Ao invés de pegarmos tijolos e começarmos a construir uma fortaleza com mentiras na era da informação, que sejamos libertos pela palavra do Senhor. Pegar a palavra, essa verdade, internalizar em nosso coração, explodir a fortaleza da nossa mente. É interessante, estive com o Andrei a martelar a casa dele e a quebrar realmente nesse aspecto, até veio daí essa inspiração de exemplo. E, irmãos, não é só bater na parede. Ouçam, não é só. Você precisa ter uma técnica para isso. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir isso. Então, a igreja, ouçam isso, e eu finalizo aqui, é responsável por alinhar os nossos pensamentos. Não tem espaço para exaltação dos homens aqui. Esquece, irmão. Você não vai ver. Pode procurar os coaches da vida aí por fora. Não iremos alimentar o seu ego. Os irmãos que estão aqui são responsáveis por alinhar, como eu falei, as loucuras dos nossos pensamentos. Aquilo que nós estamos entendendo ou não. Então, sim, você precisa viver igreja para ser igreja. Paulo vai dizer no capítulo 1 o seguinte: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Entretanto, através da sua vida, eles demonstram que o negam. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprováveis para toda obra. Irmãos, e esse é o nosso desafio, é lutar contra a religiosidade que existe dentro de nós. Uma espiritualidade, mais uma vez reforço que não é levitar e sair falando em línguas. Ser espiritual é ser humano nos moldes divinos. Espiritualidade fala muito mais sobre caráter do que sobre dom. Porque quando o Senhor fala assim para aqueles nos últimos dias: Senhor, mas nós fizemos tudo em teu nome. Como assim se há parte de nós? Ele não está falando sobre dons. Ele está falando: vocês não têm a mesma natureza que eu. Ele está falando sobre caráter. Então não adianta você sair por aí manifestando os dons de Deus. Se você é um corrupto, se você flerta com o evangelho, se você, quando é colocado à prova, realmente não tem a fé suficiente para dizer não para o sistema, a sua vida te denuncia, irmão. A minha vida me denuncia. Paulo Borges Jr. disse: eu não quero ser admirado, mais uma vez falo, eu quero ser notável. Quero que quando eu passar pela vida de alguém, essa pessoa nunca esqueça desse encontro. A espiritualidade, ela precisa ser vivida na comunidade. Não existe vida cristã madura fora da igreja. Até porque, irmãos, como é que você sabe que é maduro? Ah, minha mulher me disse. Vocês quebram o pau todo dia, meu irmão. Você finge que tá tudo bem no seu casamento, escondendo poeira embaixo do tapete. E só quando o monstro, o Hulk, saiu do tapete é que você vem procurar a igreja. É sua mulher mesmo ou seu marido que dizem se você de fato nos últimos 2 ou 3 anos se tornou maduro? Você saiu do estado que estava e se tornou e cresceu no evangelho, na estatura do varão perfeito Cristo? Não é igreja. Porque nas nossas relações, quando abrimos a nossa boca para falar uns com os outros, nós vemos: meu irmão, por que olhou de lado para mim? Você está com algum problema comigo, irmão? Na nossa relação existe fofoca. Para que isso, irmãos? Para você se habitolar na sua casa e falar: eu não quero problema, aquela igreja é tudo pecadora. Não, é para você ver o quão ruim você é. E aí o Senhor possa te curar. Nosso casamento, irmãos, não é para eu estar apontando os erros da minha esposa. É para que
ao ser confrontado com os erros dela, eu vejo o quão ruim eu sou. E aí o Senhor tem a possibilidade de me curar. Porque enquanto você não vê que tem pecado dentro de você oculto, que só a comunidade é capaz de fazer, você vai parecer um santarrão. Às vezes eu te vejo até levitando lá fora. A graça de Deus nos educa para uma vida coerente. Eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos colocar de pé. Hoje o meu objetivo foi destruir uma mentalidade. E a partir daqui nós vamos construir, irmãos. A mesma carta de Tito, ela vai dizer que nessa passagem que eu acabei de, nessa frase que eu acabei de dizer, ela vai dizer que a graça de Deus vem com esse objetivo de nos educar, de nos vocacionar e de nos salvar. Então o Senhor vai nos ensinar a viver como gentlemen lá fora, que não negociam o Evangelho. Eu gostaria de orar e pedir para que o Espírito Santo, isso não vai ser uma ação minha e nem sua, não há nada que nós possamos fazer. Como assim, Francis? Pregaste tudo isso para que nós não consigamos ter uma ação? Sim, é só o Espírito Santo é capaz de quebrar a fortaleza mentirosa que está dentro da sua mente. A partir daí você consegue agir. Talvez se relacionar mais com a igreja, talvez abrir a sua Bíblia e começar a ler todos os dias. Eu quero ler só uma frase de o pastor Tiago Cavaco, que eu achei muito interessante, eu sei que alguns irmãos viram. Ele até dá um conselho. Ele fala assim: eu quero te encorajar, meu irmão, no início dessa semana, a não deixares lá em cima, numa coisa sobrenatural e emotiva, o amor que tens por Jesus. Mas amanhã, nós apercebemos que precisamos ler a Bíblia todos os dias. A perceber que eu preciso orar todos os dias, que eu tenho que ligar para alguém, abrir a minha casa para ouvir o choro de alguém, ajudar o meu irmão, me relacionar com a igreja, porque quando eu me mantenho a fazer isso, é que eu sei que isso é uma consequência de Jesus nunca me abandonar. Não é fazeres isso para que Jesus nunca te abandone, mas porque Jesus nunca te abandonou, tu todos os dias queres procurar a face do Senhor, estar em oração, ter vida com a igreja. E aí sim, as pessoas vão olhar para ti e acredita, meu irmão, e vão te dizer, e vai te ser dada uma capacidade extraordinária, nos tempos em que nós vivemos, de seres fiel até o fim, independente da mentalidade do engano que existe aí fora. E as pessoas vão ver em ti, de fato, uma pessoa que não tem só um discurso sobre Jesus, mas alguém que verdadeiramente ama Jesus. Amém? Pai, te damos